saia de tua matéria, e verás que tu és a mente que pode ver, que pode sentir, aprender e raciocinar. Então, poderás entender que a matéria é somente uma parte sua, e não totalmente você. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar aqui os presentes físicos e extrafísicos, os alunos que estão terminando o curso da técnica. Cumprimentar também o pessoal do nosso apoio lá no Centro de Saúde, pessoal aí, galera, lá de baixo, a Bianca, que é a presença constante aqui, o pessoal do extrafísico que está no Centro de Saúde também. E vamos fazer essa nova apresentação da sobrevivência humana dentro da metodologia adotada aqui. Vou ler em primeiro lugar o texto e depois eu vou passar meus entendimentos e eventualmente alguns desentendimentos também, sobre o conteúdo e o que eu captei, o que eu consegui apurar internamente sobre o texto. Vamos lá. A sobrevivência humana. A consciência quer sempre o bem do outro, porque sabe que o seu próprio bem não pode existir sem o bem do outro. Fingir que não vê o outro é a luta para manter a consciência. A vida se faz pela participação, e participar é amar e viver junto. Não há isolamento e interesse puramente particular para aquele que é consciente, pois a consciência está em todos, e todos significa o conjunto que mantém o objetivo comum. O objetivo comum não é o objetivo particular. Enquanto a preocupação com o outro não for uma necessidade interior, sempre o exterior será mais forte e impedirá a visão do outro como componente da consciência. Viver é um conjunto. Morrer é uma particularidade, pois parte do particular é um interesse morto, enquanto que o que ultrapassa o particular e atinge o outro é o interesse permanente. Interessar-se é amar e fazer. O não amar e o não fazer é ficar parado e impedir que a roda da vida gire e movimente o universo, dentro e fora de cada um. Fazer o bem ao outro é fazer o bem a si mesmo. Prejudicar o outro é prejudicar a si mesmo. Quando busco o outro, estou buscando a mim mesmo, e cada vez que abandono o outro, estou abandonando a mim próprio. Essa é a lei da vida, que se estende pelo conjunto humano e circula entre um e outro, como o sangue que alimenta, que sustenta, que pulsa e que compõe a vida na sua plenitude e vigor. O conjunto sou eu e eu sou o conjunto. Essa visão do todo em um só, e de um só no todo, é a essência do viver humano. Sempre que o viver não tiver essa reciprocidade, o movimento que pretende ser a vida não é humano. É movimento escuso que contém outros interesses e não os interesses, e o interesse da vida humana. Sem o humano, eu não sou humano. Sem a vida humana, não há vida humana. Sem o todo, não há o simples indivíduo. Sem o simples indivíduo, não há o conjunto. E só o conjunto pode garantir a extensão de cada um no terreno físico e no domínio do extrafísico para voltar outra vez no contexto do mutável, enquanto o permanente vive e se reconhece como existente no mundo das existências de sua própria natureza. Natureza que é e que está, porque sem o ser não há o estar, e sem o estar o ser não se movimenta e não completa a sua natureza de ser.
O ser não pode transformar-se em estar e o estar não pode ocupar o lugar do ser. Mas ambos se completam no movimento da vida. Cada natureza tem a sua parte e a sua função. Mas não ter função nenhuma em relação ao outro é a parada total da existência. Por isso, quem busca a consciência busca o outro, busca o ser, porque o estar já lhe pertence. Porém, buscar o ser é buscar o outro, e buscar o outro não é encontrar pessoas, é descobrir a pessoa dentro de cada um. Essa pessoa dentro de cada um é a consciência, o saber, o projeto de vida humana e a vida humana que se desdobra e se estende por todos os humanos. Essa busca nem todos veem e nem todos querem, pois ver e querer a vida implica em já estar vivendo. E quando se está vivendo, quer-se que o outro viva. Quando a morte e a extensão do outro lhe parecem como vantagem, significa que a minha natureza está distorcida no universo e a marcha das coisas naturais se tornou antinatural para um e para todos. Quando um só luta e os outros não lutam, a vida se desfaz e se reduz a trabalho inútil e estéril, pois significa que vive e trabalha com o morto, porque o movimento é impedido pela estratificação, o andar é contraposto pelo parar, o saber é tido como ignorar e o fazer é contraposto ao desfazer. Ninguém pode ignorar a vida. Quando a vida é ignorada, ignora-se a si e ao outro, e por consequência tudo se desfaz no lugar de fazer. Tudo para no lugar de andar, tudo se ignora no lugar de saber, tudo morre no lugar de viver. Saber que a consciência existe vida, força, saber e andamento e nada fazer é o deslocamento voluntário do valor dos valores. A consciência para a redução a nada de tudo o que se tem em mãos. Vou repetir essa frase. Saber que a consciência exige vida, força, saber e andamento e nada fazer é o deslocamento voluntário do valor dos valores, a consciência, para a redução a nada de tudo que se tem nas mãos. A decisão pela consciência é um passo, mas pode ser um abismo, se a vontade não atuar. É pela vontade que queremos, mas é também pela vontade que deixamos de querer e de fazer. E quando ela atua em sentido contrário de sua natureza, então temos a volta total de tudo o que deveria estar dando. A vida não para, mesmo que se queira isso. Querer a parada da vida é querer morrer, mas o morrer é decisão consciente. E conscientemente decidir morrer é tentar negar o ser, mas tentar não é realização acabada, pois o ser é o fundamento da vontade, e como o fundamento da vontade está antes dela, e portanto a mesma vontade não pode fazer e desfazer seu próprio fundamento. O que existe está antes dos efeitos do existir. Por isso, a consciência não é o não existir da consciência. Desculpa. O que existe está antes dos efeitos do existir. Por isso, a inconsciência não é o não existir da consciência. É apenas a tentativa de não atuar como consciente. E a ausência de ação do ser, que para ser, contém em si a consciência de si e do outro. E conter essa consciência é estar presente em si mesmo, sem que para isso seja necessária a presença do outro. O outro tem a sua consciência e o seu nível de percepção, e portanto é a minha consciência e o meu nível de percepção que conta. Pois se o outro não quer, isso não impede de querer.
não me impede de querer, porque eu ajo pela minha vontade e não pela vontade do outro. Mas a fusão das vontades transforma o outro e o universo que os cerca e os contém em cada movimento da vida. Salvar o outro é salvar a si mesmo, de vez que sem o outro eu não sobrevivo. Salvar a si mesmo é salvar o outro, pois a sobrevivência do outro depende da minha. Um ser é absoluto em si mesmo, e absoluto não significa... Desculpa, voltando. Um ser é absoluto em si mesmo, e absoluto significa não depender, mas a vida é um legado, e como legado vem do outro, e sem outro não há legado. Eu vou repetir esse parágrafo, eu não gostei dele não. A minha leitura não está boa, porque eu estou quase desencaixando aqui, peraí. Salvar o outro é salvar a si mesmo, de vez que sem o outro eu não sobrevivo. Salvar a si mesmo é salvar o outro, pois a sobrevivência do outro depende da minha. Um ser é absoluto em si mesmo, e absoluto significa não depender, mas a vida é um legado, e como legado vem do outro, e sem um e outro não há legado. Por esse motivo, o ser, mesmo absoluto, só pode sobreviver se o legado se fizer presente, e o legado é o outro, é o conjunto, é o todo em um, é um que faz pelo todo e a ele está ligado. Ser um e ser o outro é tudo para ambos. Enquanto isso não acontecer, nada existe. E o fazer, o andar, o amar, o realizar, permanece no mundo das intenções. Porém, o mundo das intenções é um mundo ilusório e apenas serve para os esconderijos dos que se recusam a entrar na vida no momento da chance da consciência. Pois a consciência é uma chance, embora seja essencial ao ser humano. Mas para o inconsciente que vislumbra a possibilidade de ser consciente, e ser consciente agora, é a sua chance encontrada no tempo. E perdê-la seria desprezar a possibilidade de deixar a morte e assumir a vida. E assumida a vida, assume-se a sobrevivência. Sobrevivência que está em um, porque está em todos. E está em todos, porque está em um. Deixa eu acalmar a matéria aqui. Ela se passou aqui um pouco na emoção. Bom, vamos ao entendimento, aos entendimentos. A consciência quer sempre o bem do outro, porque sabe que o seu próprio bem não pode existir sem o bem do outro. Fingir que não vê o outro é a luta para manter a inconsciência. Bom, eu ainda não tenho a lembrança de outros mundos totalmente ativado, né? Acho que muito pouca gente tem, né? A bem da verdade, eu ainda estou engatinhando em matéria de extrafísico. Todos nós engatinhamos, né? Alguns mais, outros menos, né? Eu acredito que em um mundo onde a consciência é plena, todos os seres humanos se percebem e se reconhecem seus semelhantes. Essa reciprocidade, esse reconhecimento deve se manifestar em forma de amor fraternal, que, diga-se de passagem, tem estado em falta no mercado ultimamente. E a consideração do bem do outro, né? Ou seja, amor fraternal e consideração do bem do outro, né? Nesse ambiente deve-se ter muito presente que o bem de um é o bem de todos, e que o próprio bem de nada vale se não houver o bem do outro. Nós dependemos entre si, né? E dentro desse contexto, a vida humana
deve se manifestar na sua maior dimensão de participação, de união, de conjunto de objetivos positivos e comuns, dentro e fora do tempo. Isso é importante. O interesse humano tem que ser interesse humano. Tá? Isso não é uma fantasia, como as pessoas podem inicialmente estar pensando, esse cara está fantasiando. Essa aí é uma esperança de que possamos reassumir a vida humana um dia. Tá? Em compensação, no nosso planeta, em função desse acidente que nós passamos, o que vemos diariamente é a não percepção do semelhante, é a competição por bens materiais, status, poder, dominação do outro, onde a gente vê diariamente o ser humano ser rebaixado à mera matéria no nível dos demais estágios do universo. Aqui, por não perceber a primeira frequência, o ser humano do sistema se entrega ao desespero que uma vida apenas dentro da matéria e do tempo traz. O ser humano tenta acumular normalmente dentro do sistema o máximo possível de bens, e quando dá por si, sua vida acabou. E normalmente ele nem consegue usufruir de tudo que ele tem. Quem agradece são os descendentes, que normalmente toma tudo. Não sabe o valor não sabe o valor do esforço, o tamanho do esforço que se faz para ter os bens, e de repente, normalmente é o que a gente vê, tá? Você vai ver a pessoa até reúne o patrimônio para deixar para os filhos vão lá e queimam tudo, porque não estão nem aí. Bom, infelizmente isso acontece, tá? E nessa história ele chega, o ser humano tenta acumular, e o preço que ele paga é virar as costas para o outro, virar as costas para os familiares, para os amigos, deixa de ter convivência tentando acumular. Porque o sistema também empurra esse tipo de coisa. O sistema empurra aquela propaganda de que você é o que você tem. Tá? A propaganda para o sistema é a arma do negócio, não é a alma do negócio. Tá? E o ser humano, por conta disso, dessa busca pelo ter, ele se mantém na inconsciência, ele se mantém no isolamento, ele se mantém na morte. Isolamento é morte. Tá? A humanidade desse planeta ainda não vivencia a primeira frequência conscientemente. Algumas pessoas, às vezes, até têm lampejos que acham que são sonhos, e normalmente não percebem que estão numa realidade, uma outra realidade, muito mais rica e que está à nossa disposição. E por conta dessa falta de percepção, a nossa humanidade vive um pesadelo. Porque não quer acordar, porque não sabe que pode acordar. Tá? Não sabe da continuidade da vida na primeira frequência. Se desespera e não vê saída, ou seja, não há consciência. A busca de si mesmo. Tá? Não há consciência, não há busca de si mesmo e muito menos do outro. Como está dito no texto, a vida se faz pela participação. E participar é amar e viver junto. Até coloquei aqui um jogo de palavras, conjunto, consciência. Alguma pergunta? Dos dois primeiros parágrafos, acho que não falei que eu tinha juntado no meio do segundo, foi mal aí. Bom, passemos ao terceiro. A falha minha não ter falado que ia ser o primeiro e o segundo. Vamos ao terceiro. Enquanto a preocupação com o outro não for uma necessidade interior, sempre o exterior será mais forte e impedirá a visão do outro como componente da consciência. Olha, a busca, o reconhecimento, a compreensão e a consideração para o outro são bases para a reconstrução da consciência no nosso planeta. Embora essas condições para a transformação humana sejam bastante desfavoráveis atualmente.
Afinal de contas, são, sei lá, milênios de esquecimento de quem realmente somos, e para piorar as coisas, temos um sistema que nos influencia e nos orienta a sermos o que temos: consumo desenfreado, interesses de poucos, subjugando a dignidade de muitos, como está no texto da filosofia, o escravagismo de mentes. Como eu falei, da pouca propaganda é a arma do negócio, e o sistema sabe muito bem usar essas armas, né? É tudo sendo colocado acima das reais necessidades humanas. Então, como está bem colocado no texto, a gente tem que enraizar o amor humano, a gente tem que sentir, perceber, refinar esse sentimento, resgatar a consideração, o respeito, a compreensão, a preocupação com o outro. Senão ele vai continuar do jeito que está, a gente vai continuar sendo mais dos mesmos, né? Que é o que o sistema quer da gente. O sistema não quer mudança. O sistema quer que a gente continue exatamente os mesmos, né? Eu fiz uma piadinha uma vez, e a Bianca estava perto, até achou engraçado. Se correr, o sistema pesa. Se ficar, o sistema come. Né? Alguma pergunta? Quarto parágrafo. Viver é um conjunto. Morrer é uma particularidade, pois o particular é o interesse morto, enquanto que o que ultrapassa o particular e atinge o outro é o interesse permanente. Interessar-se é amar e fazer. O não amar e o não fazer é ficar parado e impedir que a roda da vida gire e movimente o universo, dentro e fora de cada um. Vamos ao entendimento. Viver é um conjunto, realmente. A vida humana se compõe, entre outras coisas, de movimentação, criação, modificação do universo. O ser humano está no universo para criar e modificar para as suas necessidades, né? Nessa e noutra frequência, dentro e fora de cada ser consciente. E o amor é a energia que permeia e traz todo o sentido e o movimento da vida, como fluir, como o sangue, ele tem que fluir, tá? A vida deve ser direcionada a si mesmo e ao outro como o conjunto que deve ser, aqui e no permanente. A morte, e não necessariamente a morte física, é o parar de viver, tá? Voluntário ou não. É o parar de fazer para atender interesses que não contemplam a vida humana. É permitir que os valores do sistema se coloquem acima dos valores humanos. É viver para as criações humanas e não para os seres humanos. O acidente nos tirou metade da vida. E apesar de toda essa recuperação, o Carrano diz que nossa recuperação está magnífica, a gente tem um outro lado que é o sistema que direciona a gente para um outro lado que não interessa nada da vida humana, tá? O lado do consumo, o lado do isolamento, né? Só interessa para o sistema a manutenção daqueles que sempre mandaram, tiveram poder e sempre se deram bem nesse planeta. A consciência definitivamente não interessa ao sistema. Alguma pergunta? Olha, dá para nossa, né? Não, muito claro. Bom, passemos então ao quinto. Né? Espero que esteja chegando bem, né? O sol lá embaixo também. Que parágrafo. Fazer o bem ao outro é fazer o bem a si mesmo. Prejudicar o outro é prejudicar a si mesmo. Quando busco o outro, estou buscando a mim mesmo, e cada vez que abandono o outro, estou abandonando a mim próprio. Esta é a lei da vida que se estende pelo conjunto humano e circula entre um e outro, como o sangue que alimenta, que sustenta, que pulsa e que compõe a vida na sua plenitude e vigor.
Esse parágrafo me lembra a frase que eu escutei a minha vida inteira, né? Quando você faz o bem para alguém, você faz para duas pessoas. E quando você faz o mal para alguém, você também faz para duas pessoas. E uma delas é você. Tá? Buscar o outro, considerar o outro, compreender o outro, ouvir o outro, ajudar o outro, fortalece e consolida o conjunto humano pela manutenção da circulação da energia humana em um e em todos, nas duas frequências. Tudo isso traz reflexo direto para ambas as partes, pois quando busco o outro, acabo buscando e até encontrando a mim mesmo. Quando considero o outro, me lembro de me considerar também. Quando tento compreender e ajudar o outro, termino estendendo a compreensão a mim mesmo, e tudo isso aí ajuda a me situar e perceber onde eu devo me trabalhar para avançar com a consciência e a vida. Galera, é muito bom e estimulante quando a gente observa os resultados do exercício. Realmente é estimulante, é um círculo virtuoso. Tá? Você, à medida que vai tendo os resultados, isso te impulsiona para querer ter mais, e isso aí é a perseverança, que é o que impulsiona, é a mola que impulsiona a gente. Bom, alguma pergunta? Puxa. Você intencionou para eu vestir a carapuça, viu? Ah? Não. Não, porque eu venho aqui, eu gosto de ver o outro de vocês aqui, eu aprendo com cada um, mas a carapuça veste porque eu não estou sempre mais ativa. Aqui é o seguinte, o local aqui a gente aprende muito na convivência. Tá? É uma troca de experiências e experiências. Né? Experiências nossas com as experiências dos outros, nossa, é muito bom. Tá? Passando então ao 6º parágrafo. Bom, vamos lá. O conjunto sou eu e eu sou o conjunto. Essa visão do todo em um só, e de um só no todo, é a essência do viver humano. Sempre que o viver não tiver essa reciprocidade, o movimento que pretende ser a vida não é humano, é movimento escuso, que contém outros interesses e não os interesses e o interesse da vida humana. Sem o humano eu não sou humano. Sem a vida humana não há vida humana. Sem o todo não há o simples indivíduo. Sem o simples indivíduo não há o conjunto. E só o conjunto pode garantir a extensão de cada um no terreno físico e no domínio do extrafísico para voltar outra vez no contexto do mutável, enquanto o permanente vive e se reconhece como existente no mundo das existências de sua própria natureza. Natureza que é e que está. Porque sem o ser não há o estar. E sem o estar, o ser não se movimenta e não completa a sua natureza de ser. O ser não pode transformar-se em estar. E o estar não pode ocupar o lugar do ser. Mas ambos se completam no movimento da vida. Esse é bom. Longo porque eu não tenho hábito de escrever, sou péssimo para escrever. Esse parágrafo, ele enfatiza a importância do indivíduo e do conjunto humano como partes indissociáveis. Quando se afirma que eu sou o conjunto, eu entendo que eu trago comigo todos os valores e toda a sabedoria do conjunto, pela igualdade que existe entre todos os integrantes do conjunto ao uso do universo físico e extrafísico. Por natureza, está à nossa disposição. Afinal, todos os seres humanos têm o universo físico e extrafísico como sua área de trabalho e atuação. Vou citar um cara que falou uma frase muito interessante, Carl Sagan. Uma vez ele disse que se o universo, ele nem falou do universo extrafísico, se o universo foi criado apenas para o ser humano desse planeta, definitivamente é um baita desperdício de espaço. Porque o universo é infinito. Tem limite, mas é infinito. E
e ainda tem o extrafísico, né? Bom, voltando à interpretação aqui. A interpretação não é o entendimento, a interpretação é outra coisa. Sou o conjunto, e todos os seus componentes, os componentes do conjunto, são únicos, pois embora toda sabedoria seja compartilhada pelo conjunto, as nossas experiências e vivências são individuais, pessoais. Você pode até passar, você pode até falar, mas o que você viveu, tá? Não tem palavras, né? Vou começar de novo porque eu saí do texto. Sou o conjunto e todos os componentes são únicos. Todos os componentes desse conjunto são únicos. Pois embora toda a sabedoria seja compartilhada pelo conjunto, as nossas experiências e vivências são individuais, pessoais, mas que devem refletir a essência humana como consolidação da consciência que busca. A gente age coerentemente com a consciência que tem. De preferência até sem interferências do sistema, sem interferências e interesses particulares, portanto, inconsciência. Interesses particulares são interesses basicamente inconscientes, né? Que interrompem o fluxo da vida. Sem sentimento humano, eu não sou humano. Sem participação, consideração, reconhecimento e amor humano, não há vida humana. E aqui entre nós, nenhum ser humano se faz sozinho. Para termos matéria, duas pessoas nos geraram, cuidaram, alimentaram, vestiram, educaram, né? E o conjunto humano constituiu toda uma estrutura que deveria garantir a manutenção da vida física de cada um. O problema é que o sistema entrou na história e começa a interferir, e aí a manutenção da vida física tem hora que é muito desigual, né? Portanto, só o conjunto humano pode garantir a nossa extensão no plano físico e o suporte interno no plano extrafísico. Sem a atuação do mundo humano no extrafísico, nada acontece aqui, no mundo humano físico. Tudo acontece antes no extrafísico para acontecer aqui. Mas devido aos nossos bloqueios, né, as coisas que às vezes acontecem, as instruções que a gente recebe aulas também no extrafísico, tá? Devido aos nossos bloqueios, quando chegam ao físico, ou eles chegam incompletos ou chegam deturpados, tá? E às vezes não refletem a realidade que tentaram passar para a gente. O ser é permanente. Isso aqui é uma colocação em cima de um texto, uma colocação muito boa aqui, né? Que tem aqui, tem uma definição boa. O ser é permanente que precisa de matéria, que é estar. Né? A matéria física humana é estar, e o ser é permanente. Ele não morre. O ser permanente é o que não morre. Sem matéria física, o ser não pode manifestar sua natureza de ser no plano físico. Ao passo que a matéria não se manifesta sem a sua presença. Se não tiver. Então, a matéria não é ser como muitos acreditam. Eu conheço muita gente falar, eu sou um corpo. Não, você tem um corpo. Tá? Mesmo porque quando você sai da matéria, você vê o corpo e se percebe raciocinando fora dele, isso fica muito claro, né? Mas o ser humano não é apenas a matéria, mas se movimenta ao comando do ser que a habita. Cada qual atua na sua natureza, mas ele se complementa entre si no movimento da vida no universo. Alguma pergunta? Deixa eu virar um pouco lá de cá. Também. É muito profundo, só o comentário que eu faço. É? É muito profundo isso. Isso aqui é poético, é tão profundo que chega a ser poético e é básico. Nossa, é inacreditavelmente a base da vida humana. E aqui, bom, eu vou ler o 7º e o 8º parágrafo juntos, né? E inclusive vamos dar aquela pausa para o lanchinho, né? Vou dar um tempo aqui porque não deu para fazer o arraial da semana passada,
Né? Foi bom. Vamos lá, parágrafo 7. Cada natureza tem a sua parte e a sua função, mas não ter função nenhuma em relação ao outro é a parada total da existência. Por isso, quem busca a consciência busca o outro, busca o ser, porque o estar não lhe pertence. Porém, buscar o ser é buscar o outro. E buscar o outro não é encontrar pessoas, é descobrir a pessoa dentro de cada um. Essa pessoa dentro de cada um é a consciência, o saber, o projeto de vida humana e a vida humana que se desdobra e se estende por todos os humanos. Essa busca nem todos veem e nem todos querem, pois ver e querer a vida implica em já estar vivendo. E quando se está vivendo, quer-se que o outro viva. Quando a morte e a extinção do outro me parecem como vantagem, significa que a minha natureza está distorcida no universo e a marcha das coisas naturais se tornou antinatural para um e para todos. Vamos ao entendimento. Bom, cada aspecto da natureza humana tem partes e funções em relação à vida, que devem ser exercidas. Negligenciar qualquer parte ou função humana interrompe o fluxo da existência no universo. Tá? Então, o que se deve evitar é a interrupção, claro, para a vida se manter, a vida continuar, persistir a vida. A gente tem, é bom evitar a interrupção, buscar reconhecer o outro e identificar também o outro, o real ser. Né? Encontrar pessoas não é uma reunião social, é você tentar ver o outro, reconhecer o ser humano, aquele como me foi perguntado anteriormente, aquele ser que não está com aquela capa que a gente tem que vestir para sobreviver no sistema, na sociedade, o ser puro, né? Tá? O ser humano, a sabedoria dele, sabe? Porque para que a gente possa se manter dentro desse fluxo da vida, né? E na primeira frequência também, tá? Você aprender a conviver, inclusive reconhecer os seres humanos na primeira frequência, reconhecer, né, as pessoas que estão também atuando na primeira frequência. É uma busca que nem todo mundo quer. E também nem todo mundo, no estágio que está a humanidade, tem condição de reconhecer, devido às limitações impostas pelo estado atual, até eventos que ocorrem no dia a dia dentro do sistema. Se dentro do sistema o ser humano não tem como perceber nem a si mesmo e a própria realidade em que vive, fica muito mais difícil ainda perceber o outro e a própria realidade, e a realidade do outro também, né? Galera, às vezes é uma coisa interessante. Quando eu chego e converso, né, dentro do ambiente onde eu trabalho, sobre consciência, as pessoas mais próximas assim, né, a gente normalmente ouve: mas eu sou consciente. Eu sei que eu sou. Eu sou reconhecido pela sociedade como uma pessoa de bem, né, com um ótimo relacionamento com o mercado. Isso é um papo bom para vender cartão de crédito. Eu já recebi uns 3 telefonemas falando sobre isso. Você acha que as pessoas relacionam essa consciência com aquele capital social que é o que ganha dinheiro? É o que o sistema impõe para a gente é o que tem. A gente, sabe, infelizmente, né, eles não veem os valores humanos, eles veem os valores que foram criados pelo ser humano, colocados acima dos valores do ser humano. Né? O cara chega e fala assim: ó, tenho imóvel, eu tenho carro,
tem um bom padrão de vida, pô, frequenta até a igreja no final de semana. No final de semana ele está lá, todo final de semana. Tá? Eventualmente lê até a Bíblia. Tá? A Bíblia é um capítulo interessante. Tá? A Bíblia é um excelente livro de história, tem excelentes exemplos de comportamento humano, de como você deve tratar ou considerar o ser humano. Só que o cara lê a Bíblia e não pratica nada disso, nada do que está lá dentro. Legal, né? Sabe? Bom, e mesmo porque, né, a Bíblia, pelos cálculos que eu estava fazendo hoje de manhã, ela só é conhecida por um terço da humanidade. Tá? Tem né, no planeta, eu acho que de repente é um terço muçulmano, um terço mais ou menos budista, né, com todas as suas variações, e um terço lê a Bíblia. Né, e provavelmente desse um terço ninguém pratica o que está escrito nela como uma maneira de considerar o ser humano. Não vou nem, sabe, não vou entrar no mérito se deve seguir ou não tudo que está escrito lá. Tem as histórias que são bem desconexas, né? O que acontece com essas pessoas, tá, com quem eu falo, que são até religiosas, é que eles ignoram o outro, as convicções deles estão satisfeitas. Tudo que ele precisa está ali. Tá? Sabe? Eles se satisfazem com tão pouco. Né? O mestre, né, fala que pela facilidade com que o ser humano se satisfaz aqui nesse planeta, dá para medir o tamanho da perda. Né? Nossa, né? O pessoal considera a vida plena, né, e espera a morte para ir para o céu. Nossa, bom, as perspectivas então não são lá tão boas. Continuam sendo isolados, tá? Se eles soubessem que podem buscar dentro de si mesmo as suas soluções, está tudo dentro da gente, tá? O conhecimento está dentro da gente, basta a gente buscar. Aquela história da música, né? A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Né? Se o pessoal percebesse o outro, se eles soubessem que pode buscar dentro de si mesmo, normalmente, fatalmente notaria a brutal diferença que há entre as imposições sociais, as imposições religiosas, das ações concretas de vida. Querer a vida para o outro, o bem do semelhante, viver, fazer viver, para que a marcha da vida se desenvolva em si mesmo e no outro. Alguma pergunta? Quando um só luta e os outros não lutam, a vida se desfaz e se reduz a trabalho inútil e estéril, pois significa que vive e trabalha com o morto, porque o movimento é impedido pela estratificação, o andar é contraposto pelo parar, o saber é tido como ignorar, e o fazer é contraposto ao desfazer. Ninguém pode ignorar a vida. Quando a vida é ignorada, ignora-se a si mesmo e ao outro. Veja, minha palavra, vou ler de novo. Quando a vida é ignorada, ignora-se a si e ao outro, e por consequência tudo se desfaz no lugar de fazer, tudo para no lugar de andar, tudo se ignora no lugar de saber, tudo morre no lugar de viver. Saber que a consciência exige vida, força, saber e andamento e nada fazer é o deslocamento voluntário do valor dos valores, a consciência, para a redução a nada de tudo o que se tem em mãos. Como foi muito bem colocado no parágrafo 2, né? A vida se faz pela participação. E a participação envolve todos os seres do conjunto humano. Participação voluntária e consciente, para a manutenção da vida como um fluxo que realimenta a própria vida. Para tanto, uma vez a decisão tomada, aciona-se a vontade, pois sem decisão e vontade, nada acontece, tudo para e o trabalho não se conclui.
texto muito legal dentro da filosofia chamado Fé Humana. Ele trata justamente sobre isso, sobre acionar a vontade. Você tem a decisão, aciona a vontade e começa a fazer. Tá? E a conclusão, sem conclusão não existe fé humana. Né? E se não se conclui, fica claro o desperdício de energia, de ideias, até de material. E voltamos ao campo das intenções. Portanto, quem voluntariamente não participa, não contribui, não se dispõe, não movimenta a vontade para a realização consciente, termina por inverter o valor do conjunto e vida humana. Uma inversão de eixo de valores, a anulação da consciência buscada. Vida, força, saber e ação. Uma pergunta? Bom, passemos ao 10. A decisão pela consciência é um passo, mas pode ser um abismo se a vontade não atuar. É pela vontade que queremos, mas é também pela vontade que deixamos de querer e de fazer. E quando ela atua em sentido contrário de sua natureza, então temos a volta total de tudo que deveria estar andando. Pô, eu fico pensando aqui, sair do abismo. O abismo é profundo, a humanidade já está nele, né? E daí a gente tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Eu entendo que quando se decide buscar a consciência, a vontade já foi acionada. Isso é parte também do texto da fé humana. Muito bom texto. A busca não é fácil e podemos ter nossas dificuldades de manter o caminho, né? Nossa, tem tanta coisa que interfere, né? As coisas podem interferir, podem retardar, desde de eventos externos, né? Em casuais, até questões internas mesmo. De vez em quando a gente se vê tomando decisão, não estou bem para fazer exercício, não estou bem para atuar, então, não, deixa eu melhorar um pouquinho, estou doente, tá? Sabe? E disposições que a gente pode ter, né? E a perseverança é a mola, né? Portanto, é pela vontade, é pelo empenho, né? A perseverança que está aqui, já tinha falado, que devemos aguardar os resultados, né? Para sair desse abismo, a gente vai ter que ter muita perseverança, tá? Muito empenho, tá? Para se manter nesse processo de reconquista ou reencontro da nossa consciência. O desânimo tem hora que eventualmente pega. Quando a gente começa a demorar a ter o resultado, dá até um pouco de desânimo. Mas quando vem resultado, nossa, é muito legal, né? Porque a gente não pode deixar parar o movimento em direção à vida. Buscar ser consciente agora, né? Não deixar para depois, não. Tá? É muito melhor agora, né? Antes tarde do que mais tarde. A gente demorou muito para ir atrás disso, né? É bom a gente observar que o resultado, tá? É o tempo da consciência, não é o tempo que a gente quer. É impressionante. Tem vezes que a gente chega e faz exercício, está tudo perfeito. Faz exercício. Cara, hoje eu fiz um exercício fantástico. Hoje vai rolar. E não rola nada. Você chega assim, é até, né, frustrante, né? Nada acontece. Tem outras vezes que a gente chega e faz exercício cheio de preocupação, cheio de cansaço, cheio de dor no corpo. Nossa, o dia hoje foi difícil, não sei o quê. O exercício, você faz exercício, tem condições adversas, barulho externo, filho do vizinho chorando, cachorro latindo lá embaixo, aquele latindo lá em casa, né? E de repente quando você pensa assim, poxa, não vai acontecer nada, e acontece de repente experiências fantásticas assim, sabe? E você fica pensando, mas quando eu faço o exercício, né? Tudo perfeito, não acontece nada, e de repente, o que aconteceu? O que é diferente? É a consciência.
É o tempo da consciência, é o tempo é um tempo que não é o nosso. De repente a consciência não é o tempo, né? Estou errado? Bom, deixa eu falar. É porque eu estou falando uma coisa que é uma, assim, né? Desvinculado do tempo desse de relógio, não tem nada a ver, né? E o tempo vai diminuindo, à medida que você vai tendo experiências, esse tempo vai diminuindo. Tá? É uma coisa que acontece, você vai tendo mais resultado, mas tem que manter, sabe? Não tem receita para bolo por isso não, tá? Alguma pergunta? Bom. O 11 e o 12 eu vou colocar junto, tá? Vou juntar os dois, o entendimento dos dois. A vida não para, mesmo que se queira. Querer a parada da vida é querer morrer, mas o querer morrer é decisão consciente. E conscientemente decidir morrer é tentar negar o ser, mas tentar não é realização acabada. Pois o ser é o fundamento da vontade, e como o fundamento da vontade está antes dela, e portanto a mesma vontade não pode fazer e desfazer o seu próprio fundamento. O que existe está antes dos efeitos do existir. Por isso, a inconsciência não é o não existir da consciência, é apenas a tentativa de não atuar como consciente. É a ausência de ação do ser que, para ser, contém em si a consciência de si e do outro. E conter essa consciência é estar presente em si mesmo, sem que para isso seja necessária a presença do outro. O outro tem a sua consciência e o seu nível de percepção, e portanto é a minha consciência e o meu nível de percepção que conta. Pois se o outro não quer isso, não me impede de querer, porque eu ajo pela minha vontade e não pela vontade do outro. Mas a fusão das vontades transforma o outro e o universo, que os cerca e os contém em cada movimento da vida. Bom, a gente, por saber da natureza física e extrafísica do ser humano, para a gente fica clara a realidade de que o ser humano não morre, tá? Apenas volta para a primeira frequência quando a sua matéria deixa de ter condição de habitação, né? Parou a condição de manter a vida, a gente deixa o corpo, perde a matéria, deixa a matéria e volta ao extrafísico e assume, assim que possível, uma outra matéria, né? Tá? Assim, por mais que o ser humano desista de viver no plano físico, tá? Ele tem permanência, a vida não para, tá? Então, mesmo dormindo voluntariamente no extrafísico, ou até no próprio mundo físico, ele ainda é um ser com seu potencial humano pleno para realizações no universo. Ele tem permanência. Ele não pode negar-se a ser o ser que é. O ser humano é o ser que é, né? O ser humano está na base de tudo, tá? Porque você tem, inclusive, a criação do universo. Tem um texto no livro de filosofia que trata muito bem disso: ser humano, criação, universo, tá? E, portanto, uma eventual vontade de negar a sua natureza seria um paradoxo, uma contradição, pois os efeitos da existência não podem suprimir o próprio ser que veio antes, né? Imagina só, a vontade negando o ser que a criou, né? Isso aí é uma afirmação que confirma que a consciência não é a contradição da consciência, mas assim a falta de atuação consciente, como a morte é a falta de vida, tá? O ser consciente reconhece a si mesmo e ao outro, que também tem o seu patamar de consciência, a sua percepção e tem as necessidades. As necessidades são humanas,
né? Que podem ser ou não coincidentes com as minhas, né? Ou com as próprias, e ainda serem igualmente humanas. São tantas as necessidades humanas, né? Então, sem prejuízo do outro, tá? Ele, né, o ser humano ou o outro pode atuar de acordo com a própria vontade e até um beneficiar o outro na satisfação das suas necessidades. As necessidades são gerais e, eventualmente, a satisfação, quando ele atua de alguma forma para satisfazer a necessidade dele, pode também estar satisfazendo as minhas, né? Então, sabe, existe um beneficiamento mútuo quando se trata de necessidades humanas, né? São muitas as necessidades que podem ser supridas. Eu estou voltando ao texto que eu saí dele. São muitas as necessidades humanas que podem ser supridas com atos decorrentes de muitas vontades humanas que transformam o universo e viabilizam nossas vidas nas duas realidades da vida. E o fluxo se mantém, o fluxo está se mantendo, né? É tudo dentro do interesse humano, né? E tudo se mantém no tempo também. Perguntas? Vamos ao 13º. Salvar o outro é salvar a si mesmo, de vez que sem o outro eu não sobrevivo. Salvar a si mesmo é salvar o outro, pois a sobrevivência do outro depende da minha. Um ser é absoluto em si mesmo, e absoluto significa não depender. Mas a vida é um legado, e como legado vem do outro, e sem um e outro não há legado. Por esse motivo, o ser, mesmo absoluto, só pode sobreviver se o legado se fizer presente. E o legado é o outro, é o conjunto, é o todo em um. É um que faz pelo todo, e a ele está ligado. Ser um e ser o outro é tudo para ambos. Enquanto isso não acontecer, nada existe, e o fazer, o andar, o amar, o realizar, permanece no mundo das intenções. O 14 vai junto, vai de quebra junto com esse aqui. Porém, o mundo das intenções, já que a gente falou do mundo das intenções, o mundo das intenções é um mundo ilusório e apenas serve para os esconderijos dos que se recusam a entrar na vida no momento da chance da consciência. Eita, hein? Eu entendo que esses dois parágrafos, né, principalmente o 13º, eles falam da necessidade de proteção e preservação dos seres humanos. Sem o outro, eu não sobrevivo. E sem a mim, o outro também não sobrevive. Eu, o outro e o conjunto vivemos, modificamos o universo, criamos, e como criados que somos também, damos vida e preservamos as vidas dos outros. E a nossa própria também, né? Nós somos os maiores interessados em nos manter vivos, né? Sem um e o outro, não há continuidade, não há identidade, não há herança, não há família, não há aprimoramento, não há grupo, não há conjunto, não há impulso, não há futuro. Tá? A nossa união da sobrevivência. Um todo que preserva a própria matéria e gera matéria para que o outro viva e possa realizar, amar e construir a natureza humana, né? O ser. Um ser, mesmo sendo absoluto e em tese, não dependendo de ninguém, tem uma vida legada a ele. Mesmo porque sem um e o outro ele não teria nem matéria, né? Tá, o ser tem uma vida legada, dependeu do outro, dependeu do conjunto para a sua formação e sobrevivência. A vida é o seu legado. O melhor significado para legado é que eu vi assim no dicionário, né? É aquilo que você transmite à posteridade, não é necessariamente uma herança, é aquilo que você transmite para a posteridade, para o grupo humano, para o conjunto humano.
né? As suas conquistas, o que você realiza, o que você percebe, o que você transmite de sentimento, né? Sabe? Então, falando do legado, né? A vida é o seu legado, e junto com o outro, você e o outro são primordiais para a continuidade da vida. O problema é que o sistema tem armas muito fortes. O sistema é sedutor. Ele te seduz às vezes, né? Sabe, tem sua malemolência. O sistema é insidioso, né? E um discurso qualquer você pode parar todo esse esforço de reconstrução da consciência humana. Você para a vida, para o andar, o fazer, o realizar, e deixa a gente de volta no mundo das intenções. Quase uma estaca zero. Pô, galera, é ruim. É ruim, né? Perder o trem da vida e a chance da consciência. Nossa, tem que começar tudo de novo, né? Você vê que é aquela história, quando ele está no extrafísico, decide habitar uma matéria do físico, você chega e pensa, a gente tira essas dificuldades, a gente tira de dentro, vai viver, né? Ele vai tirar de dentro, né? Vai sentir na pele física, como é que é difícil se virar com esse sistema que está aí. É muito complicado. Perguntas? Tem como viver sem o sistema? Você pode viver apesar dele. Mas sem ele. Você não consegue. Ele nos envolve, ele tá aí, né? É uma realidade, infelizmente, não é uma realidade, é uma fantasia que a gente tem que conviver, tá? Massacra a gente, nos reduz a nada, tá? Mas eu acho que o ser humano tem que ser humano, tá? É pelo que você tem dentro de você que o que tem dentro de você vai sobreviver ao sistema, vai transcender o sistema, vai passar. O sistema não vai ser isso para sempre, não. Para dizer a verdade, eu não vejo a hora. Bom, né? Não é só você. Eu acho que nessa nós estamos no mesmo barco, né? Tá. A consciência é uma chance. Embora seja essencial ao ser humano, mas para o inconsciente que vislumbra a possibilidade de ser consciente e ser consciente agora, é a sua chance encontrada no tempo. Esse aqui eu vou juntar os dois porque é longo, né? Perder a chance encontrada no tempo seria desprezar a possibilidade de deixar a morte e assumir a vida. E assumir a vida, assume-se a sobrevivência. A sobrevivência que está em um, porque está em todos, e está em todos, porque está em um. Bom, galera, vou falar um pouco de mim aqui nesse finalzinho, tá? Desculpa aí me colocar, né? Mas eu lembro bem uma época, cara, eu estava bastante satisfeito com o que eu via e também o que eu ouvia dentro do sistema. E uma vez, no intervalo do meu trabalho, né, eu saí para lanchar e de repente vi aquele cartaz, né, anunciava uma palestra sobre a saída do corpo consciente, né, que é um dos vários assuntos que me interessam. Eu gosto, né, gosto de outras coisas também, de outros assuntos, mas a saída do corpo consciente é uma coisa que faz, é instigante, tá? E eu sempre tive atenção, eu tive curiosidade, né? Eu já tinha visto até outros cartazes sobre o tema, nossa, vários deles, né? E filipeta, propaganda sobre o assunto, mas a gente não, sabe quando a propaganda não toca, não tem retumbância, ela não bate dentro, né? Mas eu olhei da TFCA, né? E falei, não, legal, esse daqui é interessante.
eu já sabia o nome, eu já conhecia o palestrante de nome, na época o Rotilde, né? Eu gravei o nome porque, né, esses nomes diferentes a gente nunca esquece, né? Os nomes exóticos, né? E eu sabia que era do Cecinho, e o Cecinho tinha sido criado pela Bianca. Eu tinha, durante um tempo, acompanhei assim a questão da Bianca, né? E há muitos anos atrás. E isso gerou um interesse particular, uma ideia, tipo, vou fazer, né? Eu fui à palestra, o Rotilde passou, era um membro daqui, ele deve estar se preparando para voltar ao físico, né? E me interessei pelo curso, me inscrevi, não tinha nem condição financeira para fazer o concurso, foi mal. E fiz, foi o último curso que teve no plano piloto, né? Depois os cursos vieram para cá, né? Foram 6 semanas, meu instrutor foi o Dalton, né? E foram 6 semanas assim, cada semana olha, hoje em dia são 3 dias, né? 2 dias, né? Uma semana para cada exercício. Aí você vai falar, mas são 5, não, mas é porque teve um dia que foi uma confusão à volta da gente, fatores externos que interferiram, a gente teve que repetir. O último exercício foi a construção do canal, né? E eu lembro bem que as primeiras vezes que eu comecei a ter reações ao exercício, sabe, cores muito vivas, foi uma loucura, né? Eu estava de repente liberando impressões e liberando imagens, né? Foi uma loucura. Nossa, se o começo é isso aqui, né? Se a introdução é essa, imagina o resto da obra, né? Eu sou músico de orquestra, então de vez em quando eu faço as piadas dentro do meu ambiente, tá? Então, mas eu estava muito bloqueado na época, mas a verdade estou até hoje, né? As experiências não vieram naquela intensidade depois, né? Não vieram com aquela intensidade no tempo que eu esperava. E é um problema quando a gente cria expectativa, né? Pô, né? Começa a ter aquele negócio, nossa, vai ser uma loucura. Mas aí o corpo não tem condição, às vezes, de reagir à coisa. Você tem que esperar, tem um tempo. Tudo acontece num tempo, o tempo vai, sabe? Não é o nosso tempo. Tem gente que consegue até ter bons, começa a ter resultados mais rápido, mas os bloqueios são diferentes, as naturezas, né? As naturezas de bloqueio que a gente tem são diferentes. Então, a gente cria expectativa, o resultado às vezes não vem, às vezes pinta o desânimo, mas daqui a pouco você vai em cima, você tem que manter, né, com muito empenho, como é colocado, e acontece. Pode crer, acontece. Os exercícios são fantásticos, sabe? É impressionante como exercícios simples, mas tem uma eficácia que é até inesperada, né? E eu também tive, né? Eu tive outros problemas. Eu não tinha condições físicas para fazer. Eu tinha 2 empregos na época. Foi uma época muito difícil, tá? Comecei a vir à fazenda também, mesmo porque a representação que existia no plano piloto em Brasília veio para cá, então tinha que vir mesmo, né? Peguei o mapa, vim parar aqui, comecei a frequentar a fazenda. Fui muito bem recebido, né? Todos aqui são muito bem recebidos lá no centro de saúde, sabe, tiveram a paciência de jogar comigo, né? Essa mala aqui é difícil de carregar, né? Mas muitos meses eu frequentei aqui, tá? Mas o meu problema, eu tive uns problemas com o exercício, que era a questão de tempo. O meu tempo de fazer os exercícios não estava adequado. Então eu comecei a não ter resultado, porque eu comecei a fazer dentro daquela loucura do sistema, tá? Eu não estava tendo resultado e fiquei deu um pouco de desânimo. Eu tive problema dentro de casa, minha esposa não aceitava, né? Não aceitava muito essa questão de exercício. Ela vem de uma família muito religiosa,
né? E terminei me afastando da fazenda, fiquei 3 anos fora, né? Mas eu continuei fazendo os exercícios. Teimoso, né? Continuei fazendo os exercícios, ficava, tinha resultado, tá? E foi uma coisa assim, difícil, mas nisso eu perseverei, fiquei em cima do negócio, né? Mas eu senti que tinha alguma coisa faltando, né? Eu pensei assim, legal, eu estou fazendo isso, mas está faltando alguma coisa. E aí me toquei que o que estava faltando era o grupo. Pô, cara, aqui a questão do grupo, né? O grupo se dá suporte, o grupo se ajuda, o grupo, a gente troca experiências, a gente, sabe, conversa, né? Nesse meio tempo, né, eu voltei a vir para cá e dessa vez, né, talvez observando alguma mudança no meu comportamento, a esposa começou a querer, né, ir à fazenda, vinha comigo. Aí de repente ela falou, eu quero aprender os exercícios. Nossa, facilitou pra cacete a minha vida, né? Porque aí ela veio, fez os exercícios, acabei? Ela chegou, fez o curso, aprendeu a fazer os exercícios e, né, eu fiz para dar uma força, né? Para dar aquele meu empurrão também. Eu fiz uma reciclagem junto com ela fez o curso, eu fiz uma reciclagem, foi legal, eu passei a ter com quem conversar dentro de casa, né? Foi uma coisa muito positiva. E até a filha, né, que tem uma filha de 28 anos, que também não se interessava muito, sabe? Entrando agora na idade adulta, né? Tá começando o trabalho, E aí ela começou a se interessar também. Ela passou um tempo fora do Brasil, sentiu falta da gente, e de repente, sabe, lá onde ela estava, né, ela chegou e falou: eu quero fazer o curso também, quero aprender a fazer os exercícios. Nossa, né? Todo mundo lá em casa, puxa, foi uma felicidade, cara. É uma felicidade por você ter, de repente, né, as pessoas que estão com você a vida inteira, compartilham, nossa, né? E posteriormente a gente foi convidado, eu e a esposa, a se juntar à Irmandade. A gente ficou muito honrado, a gente ficou muito feliz. Eu fiquei na dúvida, tá? E, nossa, é uma coisa fantástica, tá? Eu gosto de acreditar que me foi oferecida essa chance, tá? E eu aceitei. Estou bem. É muita satisfação, né? Voltando ao texto que agora, né, que a filha tenha e a esposa tenha entendido, né, e se juntar, né, a gente aqui, né? Elas não estão aqui agora porque a filha tem um compromisso, a esposa teve um compromisso outra noite, chegou de madrugada em casa e não teve jeito de vir para cá, senão a gente ia ter um arraial aqui. Semana passada foi um negócio, né? Uma pergunta antes de você continuar em texto, posso? Pode, claro. Você está sempre perguntando se você tem pergunta, né? Você considera que você recebeu o que nós recebemos um presente do universo? O que a gente recebeu, o que a Bianca recebeu, tá? E transmitiu, tem transmitido sem nenhuma, tá? Sem nenhum desvio, foi a ajuda. Ela recebeu, né? Alguém deu a mão para ela e falou: tá, vou ajudar, como outras vezes já tentou, tá, vou ajudar vocês a melhorar o patamar de consciência de vocês. Tá? Foi uma ajuda fantástica que o Carlos deu para ela, e ela transmite para a gente. Eu não entendo como um presente, né? Eu entendo como uma coisa que de repente, né, é um reconhecimento do direito que a gente tem de ser consciente. Então a gente recebeu, tá, as ferramentas para voltarmos a assumirmos a nossa consciência e a nossa vida humana, né? Não sei se eu te
foi a minha chance, tá? Eu aceitei e eu acho que seria uma pena, né? A gente perder essa chance de reconquistar uma coisa que foi perdida por um acidente, uma coisa que ninguém teve culpa. Foi um evento cósmico, não teve, a gente não tem, sabe? Quem poderia ter feito não poderia ter ajudado a gente, não teve condição de ajudar, porque não tinha condição de prever. Nem tudo no universo é previsível. O universo, ele atua, né? O universo também está abaixo da gente, mas ele também ele tem a sua maneira de atuar. E a gente, né, foi enquanto humanidade, foi pego de surpresa. Bom, e o resultado é isso que a gente está vendo aí. Então, sabe, eu vou voltar aqui a chance que a gente tem, perder essa chance de voltar, né, seria péssimo, tá? A vida é o direito de um de todos, né? E a gente tem que voltar à natureza, à nossa natureza física e a viver, a ter a vivência extrafísica, né? Olha, nesse meio tempo de fazer, participar e fazer os exercícios, eu tive muitas experiências, né? E a gente sabe que o tempo que vai decorrendo entre as experiências, ele vai diminuindo. E aqui entre nós, isso dá uma paz. Tá? Você saber que você está buscando alguma coisa que é seu direito, e você está começando, e você ter resultado, isso te deixa absolutamente em paz. Porque você está fazendo o que você tem que fazer para reassumir a vida, né? E é isso. Eu não sei quanto tempo vai demorar, tá? Para que eu consiga reconquistar a autoconsciência. Para dizer a verdade, isso nem me preocupa, tá? Eu sei que eu tenho aqui o suporte e a fraternidade do grupo, tá? E esse é meu caminho. Vamos à vida. Esse é o meu entendimento. Obrigado pela presença e pela paciência. Saia de tua matéria e verás que tu és a mente que pode ver, que pode sentir, aprender e raciocinar. Então, poderás entender que a matéria é somente uma parte sua, e não totalmente você.